começar essa sessão. Boa tarde a todos, meu nome é Caio Costa, sou Solutions Architect aqui na Databricks. Estou acompanhado do meu colega Lucas Sampin, Delivery Solutions Architect aqui na Databricks também. Hoje a gente vai passar um pouquinho, né, nos próximos 45 minutos, uma jornada aqui de IA generativa dentro do Databricks, passando bem ponto a ponto, fazendo deep dive, né, um pouquinho do que o David Meyer falou hoje de manhã com vocês, né. Então, recapitulando um pouco, né, quem estava aqui de manhã, acho que todos estavam aqui de manhã, né, o David Meyer mostrou esse gráfico para você, já deu alguns spoilers da nossa apresentação. Mas esse daqui, né, o que é, né, o benchmark aqui, o MMLU, né, um benchmark de conhecimentos gerais que eles testam os modelos de LLM, e um pouco do breve histórico de modelos, né, começou ali, né, principalmente na época do 2019, 2020, a OpenAI criando os seus modelos, né, os modelos GPT-2, GPT-3, até que é uma performance que não estava muito boa ainda, né? Não tinha ainda a interface do ChatGPT, ainda não tinha ganhado muita popularidade. E ali em 2021, final de 2021, começo de 2022, né, teve o boom do ChatGPT, se popularizou muito. Vários outros players entraram no mercado, né, o Google, a Anthropic, né, e vários outros entraram nesse mercado para competir. E a gente viu, né, que com cada modelo que ia surgindo ia trazendo uma performance cada vez maior, né? E bem recentemente, né, o GPT anunciou o 4 Omni, que tem hoje uma das melhores performances, né, de modelos comerciais, né, dentro do espaço de LLM. E em paralelo, né, os modelos open source também foram surgindo, também, né, motivados aqui pela popularidade do ChatGPT nessa época. Vários centros de pesquisa, até várias empresas, como a própria Meta, né, começaram a criar os seus próprios modelos e trazer esses modelos para a comunidade open source, né, e com também performances cada vez melhores, né. Então a gente foi sempre vendo novos modelos surgindo. A Databricks aqui surgiu, né, faz uns 2 ou 3 meses, né, nós lançamos o nosso próprio modelo, o DBRX, treinado inteiramente usando a plataforma da Databricks, né, isso que foi a parte mais interessante, né. Então, se alguém quiser hoje criar um modelo próprio, vocês podem seguir exatamente os mesmos passos que a própria Databricks seguiu para criar o modelo da DBRX. E como o David falou de manhã, ele foi o modelo mais performático por 1 ou 2 semanas até a Meta lançar o Llama 3, aqui bem recente, aí faz um mês. E a grande pergunta, né, principalmente quando você vê essas duas tendências, em algum momento os modelos open source vão atingir a mesma performance dos modelos comerciais, né? E a grande questão era quando. E hoje a gente pode falar que com o Llama 3.0, faz 2 semanas, isso finalmente aconteceu. Quando a gente olha não só o MMLU, mas vários benchmarks diferentes, distintos, nós podemos ver aqui que, né, nessa coluna da esquerda, né, está bem pequenininho, é a performance do Llama 3.1, a do meio a performance do GPT-4 Omni e aqui a do Cloud 3.5 Sonnet, né, que é outro modelo também estado da arte. E nós vemos, né, isso daqui a gente está tudo no material de release da Meta, né, se vocês entrarem aqui llama.meta.com, vocês têm acesso a esse material. E vocês podem ver que a performance do Llama 3.1, de 405 bilhões de parâmetros, que é o maior modelo deles, você tem uma performance muito similar em diversos benchmarks, alguns até melhores que os modelos comerciais, um pouco piores, mas em geral bastante em linha. Então, finalmente chegou esse momento que os modelos open source alcançaram a performance dos modelos comerciais, né? E adicionalmente, né, a Meta está lançando, né, o próprio serviço, né, de servir um modelo, né, para o usuário final. Porém, a própria Meta, né, adotou uma estratégia de utilizar muitos parceiros para servir os modelos, né, do Llama, né, e a Databricks é um desses parceiros, né, esse material também tirado diretamente do site da Meta. Ela tem uma matriz de vários parceiros que fornecem diversos serviços, né, desde da inferência em tempo real, que é o mais comum, até coisas como fine-tuning, pre-training, guardrails. E a Databricks, né, eu posso ser um pouco suspeito para falar, né, mas a Databricks é o melhor parceiro para se utilizar o Llama 3.1, justamente porque nós temos todas as features possíveis aqui. Então, tudo que você quiser fazer com o Llama 3.1, você consegue fazer dentro da Databricks, e coisas que, inclusive, você não conseguiria fazer com a Meta diretamente. A Meta está muito focada aqui na inferência em tempo real e principalmente no usuário final. A Databricks tem esse foco, principalmente para empresas poderem utilizar. Agora, explicando um pouquinho, né, de como, antes de eu entrar no como a Databricks sugere que seja a abordagem, né, dos negócios com LLM, vamos falar um pouquinho de como LLMs funcionam. Então, as LLMs, né, todo mundo acho que já ouviu falar, né, mas elas são treinadas com dados da internet no geral. Então, são dados de diversos contextos, de diversos assuntos, né, de diversas fontes de conhecimento, né? Então, tem de coisas desde nutrição, religião, astronomia, envelhecimento humano, história mundial e assim por diante, né? Mais de 50 categorias, né? E alguns benchmarks, como o que a gente viu, o MMLU, é baseado na assertividade em mais de 50 categorias de conhecimento.
Entretanto, né, como o David já sugeriu hoje de manhã, quando você vai ter um caso de uso que você quer usar IA generativa, você não quer saber se o modelo é bom de nutrição, a não ser que a empresa seja de nutrição, aí você vai ter interesse. Mas, no geral, você quer que o seu modelo tenha um conhecimento específico sobre os dados da sua empresa, né? E mais do que isso, né, quando esses modelos, principalmente os comerciais, estão abertos, estão acessíveis para qualquer um, o seu grande diferencial não vai estar no modelo, o seu grande diferencial vai estar como esses modelos vão interagir com os seus dados para aí sim entregar valor para o cliente. Então, perguntas como, eu quero fazer uma análise da reclamação do meu cliente. Aquela análise, feita por um ser humano ou feita por uma máquina, foi bem atendido? Foi bem sucedida a tratativa, resolveu o problema do meu cliente, né? Ou se eu estou tendo sistema de recomendação, os meus clientes estão aderindo às minhas recomendações, está gerando um aumento de engajamento que eu esperava, né? Está sendo efetivo, ou até de maneira mais geral, se eu tenho uma IA generativa conversando, né? Tendo textos ali expostos para o meu usuário final, essa IA está representando bem a nossa marca, está seguindo os guias de marca, né, por exemplo. Então são várias perguntas que é o que as empresas se interessam quando a gente fala de casos de uso específico, né? E por isso que a gente fala, como é que eu saio dessa inteligência geral e consigo essa inteligência de dados, que foi sugerido hoje de manhã, e várias empresas já estão usando a Databricks para atingir essa inteligência de dados, esse Data Intelligence que a gente tem no slide. E o como você chega nessa inteligência de dados, né? Isso é que vocês já viram esse rapaz aqui hoje, né, um dos nossos fundadores, o Matei Zaharia, criador do Spark, faz parte do corpo acadêmico de Berkeley, né, do Instituto de Pesquisa de Inteligência Artificial de Berkeley. Ele lançou, junto com vários colegas, no começo desse ano, um paper falando que, né, você vai obter os melhores resultados para o seu caso de uso específico, não encontrando um único modelo que vai ser assertivo para aquele caso de uso, e sim fazendo uma composição de diversos sistemas ali, né, diversos componentes, para aí sim eu ter um sistema que vai entregar a inteligência de dados que eu preciso, né? E falando mais na prática, o que isso significa, né? O David falou bem rapidamente sobre o caso da FactSet, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe para vocês entenderem, talvez tenha ficado confuso. FactSet é uma empresa que tem um software de análise financeiras, né? Então tem analistas financeiros ao redor do mundo que utilizam esse software para fazer análises sobre o mercado financeiro. Então, eles têm um banco de dados com dados de ativos financeiros ao redor do mundo, históricos, e os analistas entram nesse sistema para conseguir fazer suas análises. Porém, para chegar nesse dashboard bonito, né, a maioria daqui está acostumada a vou escrever um SQL para criar o meu dashboard bonito. No caso da FactSet é um pouquinho mais complicado porque não é um SQL normal. É uma linguagem que eles mesmos desenvolveram, né, que é o FQL, provavelmente é FactSet Query Language. E é uma fórmula própria, né? É uma linguagem própria que eles criaram. Então, para qualquer analista conseguir utilizar, eles têm que se capacitar e aprender essa linguagem para aí sim começar a utilizar, né? Para quem, não sei se alguém aqui usa Bloomberg, é a mesma coisa, né? Para você usar o terminal da Bloomberg, né? Tem gente que tem até o teclado da Bloomberg ali para ser mais efetivo. É muito parecido. Então, para uma pergunta simples, né? Que eu preciso aqui, né, do EPS. O EPS é o lucro por ação. Do ano atual e dos últimos 12 meses para todas as ações listadas na Bolsa Americana, né, aparentemente deveria ser uma análise simples, essa fórmula super complicada aqui, né, principalmente para gente que não conhece essa linguagem, conseguir resolver. Então aqui a motivação foi bem simples. Como é que eu consigo pegar a intenção do meu usuário e transformar na minha query? E a primeira tentativa foi no jeito tradicional. Eu vou escolher o melhor modelo para esse negócio, eu vou fazer ali, vou dar contexto para o modelo, vou fazer prompt engineering, eu vou fazer várias coisas ali mais focadas no modelo em si. E assim, com janelas de contexto super grandes, explicando o que é o FQL, dando exemplos de fórmulas, tudo, mas assim, num grande bloco de contexto e colocando a pergunta, o máximo que eles conseguiram de acurácia foi de 59%, com uma latência de 15 segundos, justamente porque os contextos que eles estavam passando eram muito grandes, né? Tinham muitos tokens ali para ser processados, para eu dar minha resposta final. Quando eles vieram para a Databricks, né, para a gente ajudá-los nessa jornada, o que aconteceu? Né? A gente falou, vamos quebrar esse processo em várias cadeias, em várias etapas. Então, vamos primeiro pegar um modelo, né, um modelo feito um fine-tuning, então a gente pegou o modelo open source, fez um retreinamento dele ali usando os dados da própria FactSet para deixá-lo especializado em processar a query. Processar a query aqui no sentido de processar a pergunta do usuário. Uma vez processada a pergunta, né, ele extraiu algumas informações, extraiu a intenção dele, eu jogo isso para buscar no meu Vector Embeddings, aqui no meu índice de vetores, fazer uma busca semântica para buscar referências na minha base de conhecimento que tenham a ver com aquela pergunta que meu usuário fez.
E a partir disso eu junto essa informação, e aqui eu uso um modelo comercial, nesse caso foi o Palm, para aí sim eu gerar os argumentos lá da minha função que ele vai criar do FQL. E na última etapa eles voltaram a utilizar um modelo comercial, até diferente do que eles usaram no começo, eu não tenho informação de qual, para gerar a resposta final, tanto a fórmula como um textinho para devolver para o meu usuário final. E o resultado aqui, se alguém não lembra, né, foi de 85% de acurácia, muito melhor que o 59%, muito mais aceitável e continua melhorando. E o mais impressionante é a latência, né? A gente falou que tinha uma latência de 15 segundos, com uma etapa só, com 4 etapas a latência baixou para 6 segundos. Justamente porque cada etapa é super especializada e de baixa latência, poucos tokens para serem geridos, modelos bem pequenos para serem processados. Então a gente conseguiu melhorar a performance e ainda assim abaixar a latência, mesmo incluindo vários componentes no mesmo processo. E a pergunta que fica, né, como é que eu faço isso, né, no meu dia a dia, como é que eu vou fazer isso com a Databricks, vai me ajudar no meu caso específico de negócio? E aí o framework é esse, né, que também já foi apresentado hoje de manhã, mas não é nada muito diferente do que você já está acostumado provavelmente com Machine Learning, né? Você tem uma etapa de preparar os seus dados, fazer ingestão dos dados, fazer tratamento, né, fazer featurização, né, criar as features a partir dos seus bancos de dados, construir os modelos, né, e a gente está pensando aqui não só construir um modelo de LLM, mas fazer um fine-tune de modelo, ou fazer a escolha do modelo que está disponível open source para ver qual que é o melhor para cada tarefa, e também criar, né, o índice de vetores que a gente comentou, né, também você criar a sua base de conhecimento para ser buscável pelo seu LLM e assim por diante. Uma vez construído, como é que eu faço o deploy disso, né? Eu mostrei várias caixinhas ali, como é que eu construo, né? Como é que eu amarro todas essas caixinhas para entregar isso no lugar final, como é que eu coloco isso em produção, depois está em produção, como é que eu faço a avaliação disso, né? Eu vou colocar uma avaliação humana no meio, ou quero fazer uma avaliação automática, né? E essas avaliações realmente vão retroalimentar os meus dados para eu continuar iterando aqui e melhorando meus resultados. E tudo isso, né, com a devida governança, garantindo que, né, que tem que estar tanto construindo como quem está utilizando, tem os acessos corretos, tem o controle de dados correto, que as informações, né, sensíveis estão sendo protegidas e assim por diante. E agora eu vou passar por cada uma dessas caixinhas e posteriormente o Lucas vai vir aqui para fazer uma demo, mostrando como todas as caixinhas se conversam numa demo um pouquinho mais ponta a ponta para vocês verem na prática como funciona. Então vamos lá, começando aqui, né, a etapa de dados, né, até tem a trilha aqui do lado que está falando muito dessa parte de engenharia de dados, a gente não vai entrar muito no detalhe para focar mais nessa parte do modelo para frente. Então pensando na construção, algumas features que a gente tem. Primeiro, né, o AI Vector Search. Como é que eu pego uma tabela que eu já tenho, uma base de conhecimento que eu já tenho e transformo isso num índice de vetores para ser utilizado ali para fazer a busca semântica, para poder alimentar os meus modelos de LLM. Na Databricks é muito simples, né? Eu consigo aqui, por uma telinha bem tranquila, colocar qual é a tabela que eu gostaria, algumas informações simples, né, de chave primária, qual o modelo de embeds eu quero, e eu imediatamente consigo construir essa tabela de vetores. Na sessão que vai ser após essa, o pessoal vai mostrar também um pouco mais do Vector Search, então continuem aqui na linha para ver mais sobre isso daqui a pouco. E um caso de cliente, né, vocês viram, né, o pessoal do Banco do Brasil falando mais cedo, mas o pessoal da Brasilprev, que é uma empresa também separada, eles foram no nosso evento em junho, lá em São Francisco, apresentar para os gringos, né, o caso de uso deles, é um caso de uso bem legal. Eles tinham um desafio, né, que a central de relacionamento deles tinham mais de por volta de 1.000 atendimentos por dia, né, todos os atendimentos são gravados, e eles queriam fazer análise desses atendimentos. Historicamente, era um ser humano que parava, ouvia a ligação, né, fazia a avaliação, colocava de volta no sistema, só que é um processo que não escala, eles não conseguiam avaliar todas as 1.000 ligações que tinham no dia, né, então era por amostragem, e tinha também tem as discrepâncias, porque, né, são seres humanos que estão fazendo, cada um pode ter questões específicas de avaliações diferentes. Testaram aqui, eles usaram o Mosaic AI Vector Search para criar o banco de conhecimento deles de como cada tipo de caso deveria ser tratado para isso ficar disponível para a LLM, isso alimentando a LLM fazer o comparativo de como foi atendido com como deveria ter sido atendido e aí sim fazer a avaliação. E eles conseguiram aqui tanto em termos de custo e termos de processamento, não tem os detalhes aqui, se alguém quiser a gente pode botar em contato com a Brasilprev para saber mais, mas foi bem satisfatório e eles já estão aqui implementando para levar isso para a produção. Então, é um dos casos possíveis aqui, né, com Vector Search. Avançando, Fine Tuning. Né, a gente falou lá no caso da FactSet, eles fizeram um Fine Tuning no modelo. O que significa? Peguei um dataset meu com várias, por exemplo, perguntas e respostas ou simplesmente textos livres, né, dependendo do que eu quero fazer. E eu vou usar esses dados para
retreinar o meu modelo, um modelo que já existe, né? Pode ser qualquer modelo open source, pode ser o DBRX da Databricks, pode ser o Llama da Meta, pode ser qualquer modelo aberto, e eu vou fazer um fine tuning dele com base nos meus dados. Também, na Databricks você tem uma UI bem simples, que você escolhe o seu dataset, escolhe ali o jeito que você quer fazer o fine tuning, e isso sai do outro lado. É muito útil para alguns casos, por exemplo, eu quero que a minha comunicação tenha um tom de voz adequado com a minha empresa, né? Tem um vocabulário específico da minha empresa. Eu consigo fazer isso, consigo dar um volume de textos, né? Um corpus de textos para a minha ferramenta e ela sai com um modelo mais especializado naquilo. Ou eu consigo fazer um fine-tuning, eu dou várias perguntas e respostas e tento deixar ele um pouco mais especialista num assunto específico. E um dos casos que a gente tem de cliente, né, o BBC, acho que todo mundo aqui deve conhecer a BBC, né, a empresa de mídia britânica, né, eles têm, obviamente, uma infinidade de artigos já escritos ali na BBC no arquivo deles, e eles estavam tentando fazer a criação de usar a IA para gerar principalmente títulos e manchetes, né, para as notícias deles, para os artigos deles. E estavam tendo muita dificuldade, né, nunca estava saindo do jeito que eles gostariam, né, eles estavam tentando ali, prompt engineering, algumas coisas não estavam conseguindo. Com a Databricks, eles pegaram todo o corpus de artigo deles, fizeram um fine-tuning, e aí o modelo entendeu, como é que é o jeito do BBC de escrever esses títulos, de escrever essas manchetes, e aí sim eles tiveram resultados muito, muito bons, com um custo muito mais baixo do que eles estavam acostumados com os modelos comerciais. Por quê? Eles treinaram um modelo super pequenininho, né, pegaram um modelo bem pequeno ali, não sei agora quantos parâmetros, mas acho que era menos que 10 bilhões de parâmetros, e fizeram ele ser especializado nisso. Então o custo disso, né, ela tem isso aqui não era tão importante, mas o custo foi muito dentro do que eles gostariam. E recentemente, gente, com o Llama 3.1, que a Meta lançou, eles permitem você criar dados sintéticos a partir dos modelos do Llama. Obviamente não é um conselho jurídico, né, vejam com o seu jurídico antes de usar, mas está lá na licença, vocês podem dar uma olhada. Então o que a gente está vendo aqui, uma nova tendência? Pegar modelos grandes, que tenham, né, tem muitos parâmetros, e por terem muitos parâmetros, eles acabam sendo mais precisos, né, em diversos assuntos, porém são bastante caros de serem servidos e o tempo de latência para gerar as respostas costuma ser grande. Só que se eu tenho um modelo que é super bom para um determinado assunto, eu consigo pedir para ele gerar exemplos, né, de perguntas e respostas baseadas naquele assunto específico e usar esse dataset que o próprio LLM criou para retreinar um modelo menorzinho aqui, né, por exemplo, né, aqui seria um de 400 bilhões de parâmetros da Meta, aqui eu poderia pegar o de 7, 8 bilhões de parâmetros e fazer um fine-tuning com muito menos parâmetros, porém com uma assertividade compatível com aquele modelo de cima naquele assunto específico, né, um modelo especializado e uma fração do custo e uma fração do tempo de resposta. Então essa também é uma tendência que a gente está vendo chegando por agora. E por fim, o pre-training, né, que a gente não entra muito no detalhe, mas você aí não é pegar um modelo open source e fazer o fine-tuning, é você, a partir do nada, a partir simplesmente dos seus dados, criar um modelo do zero, que não tinha peso nenhum a priori, para transformar no modelo de LLM. Né. A gente tem um caso aqui com a Replit, né, uma empresa americana que era focada em ensinar as pessoas a codificar, né, e virar uma plataforma de codificação e colaboração. Eles tinham uma massa de dados enormes, né, de usuários que estavam aprendendo a codificar e utilizaram essa massa de dados que eles tinham, né, a massa de informações que eles tinham, para treinar um modelo do zero, que eles chamaram do Ghostwriter, e um modelo de 2,7 bilhões de parâmetros, que é até menor do que vocês vão ver comercialmente aí nos modelos open source, mas totalmente focado em gerar códigos, né, tanto para fazer autocomplete quanto para fazer de modo interativo, né, e conseguiram baixíssimo custo, né, ficaram bem surpresos com o custo final que eles tiveram para usar esse modelo, e a assertividade também foi excelente, né, que aqui é bem importante, né, que quando ele gera um código, o código rode, né, por exemplo, né, então também aí, então a grande vantagem é que você tem controle total sobre esse modelo e os dados que eles foram treinados, então ali você não tem nenhum problema. E nesse ponto de vista de controle, também temos o caso da Shutterstock, que foi treinada do zero dentro da Databricks, apenas com imagens do banco de imagens da Shutterstock. Na Shutterstock é tradicionalmente um banco de imagens, eles desenvolveram com a gente esse modelo, né, o próprio Fábio falou aqui mais cedo, e você não tem essa preocupação de treinar, será que ele usou imagens que tinham direitos de copyright no banco de treinamentos? Você não tem essa preocupação aqui dentro, porque foram 100% dos modelos da Shutterstock que foram utilizados nesse caso. E o que vai vir, né, então hoje vocês já podem usar para gerar suas próprias imagens, e o que vai vir aqui bem em breve é a capacidade de fazer fine-tuning nisso, você trazer as suas próprias imagens, né, as imagens da sua marca, imagens do seu produto, né, e
fazer um fine tuning para esse modelo começar a gerar imagens mais próximas do que você gostaria, até com a sua própria marca, até com o seu próprio design e assim por diante. Isso tudo já está disponível na Databricks. E na Shutterstock também, se alguém quiser ir ver Shutterstock também pode. No próximo passo, legal, gostei muito, tem o fine tuning, tem lá o índice de vetores, eu consigo criar os meus modelos, mas como é que eu faço aquela magia de amarrar todas as caixinhas juntas, né? De maneira bem simples, a gente pensou assim, como é que eu facilito muito essa vida do meu usuário, né, o usuário de Databricks que precisa construir isso. Não só para amarrar as caixinhas, mas para fazer diversos tipos de funções, né? Por exemplo, como é que eu vou buscar essa informação no meu banco de conhecimento, né? Talvez seja mais óbvia. Mas como é que eu posso, de repente, a partir de uma interação, criar um ticket de suporte, né? Ou criar um ticket no Gira, ou eu vou disparar um retorno de pedido para o cliente, ou vou executar uma rotina, um trecho de código. Então a gente criou o que a gente está chamando de tools ou funções para você fazer isso. Uma vez você declara essas funções, você cria essas funções usando tanto SQL ou Python, né, dentro do Databricks, você consegue catalogar essas funções dentro do Unit Catalog. Para quem já está usando o Unity, né, essa é a carinha, né? Você consegue registrar todas as suas funções dentro do Unit Catalog para isso ser bem governado e a partir disso você vai conseguir utilizar com o nosso Mosaic AI Age Framework. Você pode tanto diretamente, né, importar essas funções e usar no seu código, ou você pode usar o nosso Agent Framework, que é a mesma carinha do Playground, que vocês já viram algumas vezes aqui, e é exatamente essa carinha. E nessa parte de Tools você vai poder escolher que funções você gostaria de adicionar nesse framework de agentes. E o próprio agente vai decidir qual função ele vai querer usar. Então, na sua função, você vai determinar ali, use para isso, use para aquilo, você documenta na sua própria função para que o agente tome essa decisão. Nesse caso aqui, entendi, eu preciso buscar uma informação no meu Vector Index. Ele vai lá e vai fazer isso. Não, nesse caso eu vou ter que criar um ticket. Ele vai e chama aquela função. E assim por diante. Você não precisa necessariamente ficar amarrando caso a caso, né, criar uma árvore de decisão super grande para construir isso. A própria Databricks com o Agent Framework vai fazer toda essa amarração para você. Mas você não necessariamente tem que confiar cegamente no que o agente vai fazer, né? Muitas vezes o agente, né, não é um ser humano como nós, né, mas ele erra como um ser humano também. Então você tem que continuar avaliando como é que ele está performando, o que ele está fazendo, e aqui entra todo o nosso framework, né, que é o AI Quality Lab, que permite você fazer essas avaliações. Primeiro jeito, você cria uma versão piloto do seu aplicativo, né, do seu projeto, e você divulga para algumas pessoas darem feedback. Então as pessoas vão fazer perguntas, elas vão ver as respostas e elas vão poder fazer essa interação aqui, né, dizendo, foi bom, foi ruim, o que foi bom, o que não foi bom. Se eu não tenho pessoas para fazer esse piloto, você consegue usar um LLM como avaliador. Você cria um banco de dados ali de perguntas e respostas que você considera corretas e você usa isso, né, e fornece isso para um LLM julgar se aquelas respostas, né, a partir das perguntas que estão sendo geradas é boa ou ruim, aqui em formato de código, né, para você fazer esse scoring. Legal, mas naquela resposta específica que eu estou vendo que está errada, como é que eu sei qual daquelas caixinhas ali, né, que a gente viu que está o problema? Você também vai conseguir destrinchar para cada etapa aqui, né, tanto essa visão de quanto tempo demorou e também qual foi a resposta de cada uma para a etapa seguinte para descobrir, não, foi nesse ponto aqui que o negócio desandou aqui e daqui para frente é só passou para frente lixo, né? E tudo isso o Lucas vai mostrar daqui a pouquinho para vocês, não precisam ficar tão ansiosos que a gente vai mostrar bem no detalhe. E por fim aqui, né, gente, como tudo isso aqui tem que ser governado, né, a gente viu, é muito legal você poder fazer tudo isso, mas você tem que ter um certo controle, uma certa governança, né? Desde a governança clássica, né, possivelmente você está colocando informações sensíveis para os seus modelos acessarem. Eu tenho que garantir que o modelo só acessa as informações que ele precisa. Se eu tenho vários usuários usando o mesmo sistema, que cada usuário, né, o modelo só acessa informação pertinente para cada usuário naquele. Ou se eu estou numa etapa de construção, como é que eu garanto que os meus usuários estão usando os meus modelos da maneira correta? E aí a gente tem essa questão do Mosaic AI Gateway. Né, o Mosaic AI Gateway é a nossa ferramenta de governança específica para governo, específica para modelos, né, para fazer alguns controles, né. Tudo isso já está bem embutido com o Unit Catalog, não é uma ferramenta à parte, mas porém você vai conseguir fazer coisas como limite de consumo, bem comum. Se você deixar aberto, pode ser que todo mundo entre lá, comece a fazer 1 milhão de perguntas ou resolva colocar a Bíblia ali como contexto para o modelo. A gente sabe que muitas vezes a cobrança é por token processado, isso vai gerar uma cobrança grande. Como é que eu limito esse consumo, né, por usuário, por grupo, né, por time?
Gerenciamento de credenciais, a gente viu várias coisas aqui, você pode integrar várias funções para fazerem vários tipos de operações. É interessante que as credenciais sejam bem gerenciadas, não é interessante que qualquer um consiga lá e pegar uma senha, né, do Gira e saia criando tickets, né? Vamos garantir que as credenciais estão sendo usadas da maneira correta para cada caso de uso correto, né? A parte de guardrails, né, quando eu estou preocupado com as respostas da minha IA. Legal, se a minha IA está respondendo errado no meu piloto, é uma coisa. Se eu levo ela para a produção e ela começa a responder errado, é um pouquinho mais complicado. Se ela começa a se desvirtuar e começa a responder coisas que não tem a ver com o contexto, ou até começa a insultar o meu usuário final, é bem mais complicado ainda, né? Então a gente precisa desses guardrails, né, justamente para eu conseguir ter algumas coisas que minha IA vai poder ou não responder. Então eu já consigo de antemão saber que alguns tópicos, tópicos sensíveis, tópicos polêmicos, eu já consigo restringir. Você não vai responder sobre política, você não vai responder sobre religião, você não vai responder sobre futebol, a não ser que você esteja em algum caso de uso específico desses assuntos, né? Mas, em geral, você já consegue restringir de antemão isso, né, usando os guardrails. Parte de permissionamento, quem vai poder usar ou não, né? Quando eu abro a minha aplicação para o mar aberto, como é que eu faço, né, a autenticação do usuário, saber o que aquele usuário vai poder fazer ou não. E também a parte de observabilidade, tanto a parte de visibilidade do uso, né, como está sendo utilizado, tanto a parte de recursos, né, quanto está sendo gasto, né, quem que está usando, e também a parte de monitoramento, né, como é que o meu modelo está fazendo, se o meu modelo continua de pé, se a minha latência está atendendo o esperado ou não. Então, gente, esse é um pouquinho da plataforma, né, como é que é a nossa abordagem, né, da Databricks para ajudar vocês, a abordagem, né, de sistemas compostos por vários componentes. Né, mostrei alguns dos componentes da Databricks para ajudar vocês nessa jornada e agora o Lucas vai fazer para vocês, né, a demo para mostrar que no Databricks funciona de verdade. Obrigado, Caio. Então, pessoal, meu objetivo agora é mostrar para vocês na prática como cada uma dessas ferramentas, ou a maioria das ferramentas que a gente apresentou, elas realmente se compõem e contribuem para uma solução completa de inteligência artificial. Então, mais do que aquela primeira etapa, aquela parte experimental, aquela parte que a gente brinca, que a gente sempre quer evoluir, mas agora a gente tem várias ferramentas para a gente trazer uma solução que ela, do início até o fim, tem inteligência artificial e consiga ser automatizada de uma forma eficiente. Então, o primeiro caso que a gente traz para vocês é um caso do time de produtos. E eu começo com os problemas que eles trouxeram para a gente ali, time de inteligência artificial. Eles querem utilizar inteligência artificial para desenhar um novo produto para o lançamento. Isso é uma coisa que a gente sempre vê acontecendo, né? Inteligência artificial hoje ela é acessível para muita gente, então todo mundo consegue até abrir o próprio playground de Databricks, brincar, fazer uma pergunta, mas a gente começa a enfrentar alguns problemas quando a gente quer usar isso para o trabalho mesmo, né, para o produto final. E o primeiro deles, ela já vem e avisa a gente que ela quer focar em uma área que estamos com dificuldades com os nossos clientes. Eu não sei qual área eles têm dificuldades com os clientes. Isso é um problema que o time de negócio sabe. Se eu for na nossa base de dados e fizer uma query, eu vou saber também. Mas o nosso modelo aberto, ou o nosso modelo que é treinado com vários dados, como o próprio DBRX, ele não vai saber nem quais são as áreas que a minha empresa trabalha, muito menos qual é a área que eu estou com dificuldade. E por último, ela comenta que ela tentou utilizar um modelo de LLM, porém, as ideias surgiram são muito genéricas. Isso é um segundo problema. O modelo que a gente tem acessível para utilizar é o mesmo modelo que o meu concorrente tem para acessar também. É o mesmo modelo que várias pessoas testaram e, principalmente, ele vai priorizar o que ele mais viu durante o que ele foi treinado, que é uma base enorme de dados. Então, ele tem uma tendência também de reproduzir uma coisa mais genérica e a gente vai ter que ficar ajustando e afinando um prompt ou alguma instrução até que ele consiga trazer uma coisa que a gente gostaria. Ou então, a gente pode avançar e criar um agente. Em vez de utilizar um modelo de LLM, a gente vai criar um agente que, através de várias ferramentas, inclusive o modelo de LLM, vai conseguir trazer um produto muito melhor no final ali para o nosso time de negócio. E o nosso agente ele é composto por 4 ferramentas. Então, a partir da pergunta, que é, desenhe um novo produto para ser lançado pelo nosso time, baseado na pior categoria, na melhor categoria, mas que seja da pior categoria, ou seja, eu quero pegar a categoria que a gente tem pior venda, criar um novo produto que esteja de alguma forma relacionado com a categoria que a gente tem melhor vendas ou melhor avaliações, para justamente a gente tentar impulsionar ali a percepção dos nossos clientes com o nosso produto.
A gente vai ter um agente que ele vai entender a nossa pergunta, a gente vai buscar as nossas informações de vendas, então ele vai entender quais são as áreas que a gente trabalha, ele vai entender quais são a média das avaliações de cada uma delas, vai, através de IA, idealizar um tipo de produto, então ele vai pegar essas informações do meu banco de dados da minha empresa e idealizar esse tipo de produto. Com o nosso modelo de Shutterstock, ele vai gerar uma imagem desse produto e essa imagem, obviamente, não vai ser a nossa imagem final, mas vai ajudar no nosso pitch, na nossa discussão com o time de negócio de como poderia ser esse novo produto. E por último, ele vai enviar para o nosso time por e-mail, porque ele também tem acesso às nossas bases internas ali, aos nossos sistemas internos, então ele vai conseguir distribuir essa ideia sem que eu precise ficar curando e verificando se está tudo certo ou não e depois mandando um para as pessoas. Então, o nosso agente, ele sozinho, ele vai utilizar 4 ferramentas, sendo de IA ou não, para conseguir realizar esse nosso problema aqui. Começando aqui com essa aplicação ela foi desenvolvida por nós aqui, eu e o Caio, é uma aplicaçãozinha muito simples de chat, mas é legal a gente informar que ela está hospedada dentro do Databricks, então ela está utilizando o Databricks Apps, que permite que a gente hospede aplicações, e aí o nosso usuário final ele vai poder fazer a nossa pergunta, que nós precisamos criar um novo produto, e ela vai começar já a passar aquelas perguntinhas, né, aquelas informações que o coitado do nosso DBRX ou qualquer outro modelo aberto ele já não vai saber. Então ela fala, pegue nossa categoria com piores avaliações, idealize um novo produto que esteja relacionado de alguma forma com a categoria com as melhores. E ela também vai além. Ela vai pedir que ela utilize o nosso estado que tem maiores vendas. Por quê? Porque ela quer focar ali, ela quer melhorar nosso produto, então ela quer ir direto no estado que tem maiores vendas. Tudo isso eu poderia já especificar no meu prompt, mas se eu especifico, eu estou limitando o meu modelo. E nesse caso não. Eu passando na minha chamada, na minha pergunta, o meu modelo vai saber qual ferramenta ele deveria chamar, e ele vai conseguir realizar diversas instruções diferentes. Então nosso modelo está raciocinando, e aí primeiro ele vai falar a primeira função que ele vai executar, ali está até o meu nome, e ele vai usar a função de quantidade de produtos por estado para identificar qual que é o estado que tem mais vendas. E ele trouxe aqui, que é São Paulo, e a gente já imaginava, e agora ele vai ver qual que é a média de avaliação para cada uma das nossas categorias. Qual que é a nossa melhor avaliação e qual que é a pior. A nossa melhor é fashion de roupa infanto-juvenil, enquanto a nossa pior é itens de culinária. Ou seja, a gente gostaria de um item de culinária mas que esteja relacionado com fashion de roupa infanto-juvenil, porque a gente sabe que os nossos clientes estão muito satisfeitos com roupas infanto-juvenil, então a gente acha que um produto relacionado vai ajudar o nosso time de culinária também. Ele gerou a imagem, enviou por e-mail e fez um resumo de tudo o que ele fez. De novo, reforçando, que é muito legal aqui. Por trás, não tem nada especificando qual o passo a passo que ele tem que identificar. Ele sabe as ferramentas que ele tem acesso e ele consegue identificar qual que é o processo que ele deveria seguir. Então vamos ver o e-mail que ele me mandou para o meu e-mail pessoal, inclusive. E ele trouxe aqui um e-mail detalhado. Esse e-mail ele foi gerado um texto com um modelo aberto, mas a gente poderia também ter feito um fine tuning com o nosso histórico de e-mail interno para ele seguir os nossos padrões, os nossos linguajar. Nesse caso a gente usou um modelo genérico para trazer o texto. E ele trouxe aqui a nossa ideia aqui detalhada sobre qual seria um produto de culinária que tem a ver com roupas de fashion infanto-juvenil. E nesse caso aqui, ele trouxe aqui o nosso aventalzinho infantil, todo colorido e bonitinho. Eu em nenhum momento tive essa ideia, o meu time de produto em nenhum momento teve essa ideia, mas o nosso modelo teve acesso aos nossos dados, teve acesso ao que está acontecendo e conseguiu gerar o modelinho aqui. Obviamente, não é o modelo final, mas ele trouxe a ideia já e enviou para o nosso time de produto para a gente conseguir idealizar. Por trás de tudo isso, onde estão esses modelos, onde estão esses agentes? Isso realmente está acontecendo? Sim. Tudo isso ele vai ficar guardado dentro do nosso Unit Catalog. Então, indo aqui dentro do nosso Unit Catalog, provavelmente todo mundo já conhece que ele serve muito bem para guardar nossas tabelas, né, e organizar nossas tabelas, mas mais do que as tabelas também, a gente tem um lugar que a gente consegue organizar os nossos arquivos no Volumes e também os modelos de linguagem natural e outros modelos e as nossas funções. Então essas são as funções que o meu modelo selecionou. E como é que ele usou, entendeu que ele deveria utilizar ou não. Essa minha função aqui, ela traz a quantidade por estado, ele é um modelo que ele foi feito em SQL, tá? E ele vai usar essa descrição aqui do que ele faz, né? Retorna a quantidade de produtos vendidos por estado, para conseguir trazer a minha resposta. E no caso, eu usei uma função em SQL.
putz, Lucas, precisa ser só SQL para fazer? Eu acho muito limitado. Não. Você também pode ter suas funções em Python, como, por exemplo, a minha função que gera imagens e também que manda e-mails. Aqui, nesse caso, nesse exemplo, ela está com uma só, mas também a gente faz ela separada se a gente quiser quebrar o problema em dois. Mas aqui eu tenho uma função em Python também dentro do meu Unit Catalog com os mesmos graus de governança. Dentro ali do Playground, eu seleciono qual que é o meu modelo que eu vou utilizar, nesse caso, usando o Llama 3. E ali nas ferramentas eu vou adicionando. Eu posso adicionar ela pelo nome ou eu posso adicionar qual que é o esquema e ele vai usar todas as minhas funções daquele esquema. Então de Retail eu quero usar todas. Então eu coloco o asterisco, todas as minhas funções de Retail vão ser utilizadas. Agora, para mandar e-mail, para gerar imagem, eu vou pontualmente, porque ela serve para outras coisas também, né? Pode servir para outros tipos de agente, então eu quero deixar ela separada, essas funções. Coloquei as minhas 3 funções aqui. E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz no meu app por trás, mas agora aqui dentro do Databricks, só para vocês verem como que ele está acontecendo ali por dentro, né? Fiz ali a copiei e colei aquela pergunta, escrevi aqui a mesma instrução e estou enviando. E aí, de novo, System Prompt não tem nenhum, para vocês entenderem. Eu não falei, pega uma função, faça outra função, puxa aquilo ali. Nada. O meu usuário fez a pergunta sem nenhum System Prompt. Ele já trouxe aqui o que ele mandou de parâmetro para minha função e qual foi a resposta que ele trouxe. O que aconteceria se eu usasse esse mesmo modelo sem essas funções, com esse mesmo prompt? Então, aqui eu tenho todas as minhas funções cadastradas, como eu tinha mostrado, e aqui a gente pode olhar uma por uma qual que ele utilizou. Para avaliação de categorias, para gerar imagens e para enviar e-mail. E agora eu vou ali em cima e vou retirar todas essas funções e vou gerar essa resposta novamente, para entender o que o Llama 3 faz quando ele não tem acesso aos meus dados, quando ele não tem acesso às minhas ferramentas. E agora eu vou gerar de novamente e ele começa a me ensinar como que eu deveria fazer. Então, identifique o estado com mais vendas, identifique as categorias. Ou seja, eu quero a ajuda da inteligência artificial, a inteligência artificial que está me passando trabalho, né? Então não faz muito sentido. Então agora a gente consegue entender ali de trás para frente como que esse modelo está funcionando e como ele conseguiu trazer todas essas ideias. Legal, lançamos nosso produto. Nosso produto foi um sucesso. O time de negócio sabe que foi um sucesso. E agora o pessoal está avaliando como que estão as avaliações dos nossos clientes ali sobre como a percepção, se realmente ficou legal ou não. Só que são muitas e muitas avaliações. Então a gente pediu aqui para criar um novo agente. Esse agente é um agente para que os nossos times de produto consigam acompanhar as avaliações de cada um desses produtos. Então eles falam que eles lançam produtos com muita frequência, eles precisam de uma forma rápida para entender como é a recepção. Eles até criaram um chatbot para ajudar, só que algumas respostas estão incorretas. E esse é um grande dilema. O chatbot sempre é legal quando você começa a perguntar e está dando tudo certo. E aí ele traz uma resposta errada e você fala, e agora? Você começa a mandar no prompt, por favor, não responda errado, pelo amor de Deus, porque meu emprego depende disso. Só que assim, é muito difícil a gente debugar e entender exatamente o que a gente precisa corrigir para a nossa resposta ser correta. E isso é muito impactante, porque se 10% das nossas respostas estão erradas, mas são erros críticos, eu já não posso lançar meu produto para frente. Então, eu tenho que ter uma forma de mapear, principalmente quando eu estou com um agente, onde eu preciso arrumar, senão fica cada vez mais difícil. E esse aqui é o nosso segundo agente. O nosso segundo agente, ele é menor e ele vai uma junção de um RAG, de um Vector Index aqui, para fazer o RAG, e uma IA para resumir. Então, o nosso pessoal perguntou qual é a percepção dos consumidores sobre o novo produto. Ele foi lá, pesquisou todas as avaliações por meio de Vector Index, usando o nosso Vector Search, fez um resumo, montou esse resumo e mandou para a gente. E ele avisou, o avental culinário é bem recebido pelos consumidores, destacando-se pelo design e praticidade, mas enfrenta críticas quanto ao preço e conforto. Isso é mentira. Nosso time de produto sabe que essas críticas não existem. Só que eu, o jovem desenvolvedor, não sei disso. E geralmente o pessoal vem, seu modelo está errado, está respondendo errado, porque eu fiz essa pergunta, ele trouxe errado, mas eu não sou time de negócio, eu não consigo validar isso. Como que eu consigo que o meu time de negócio valide isso e consiga me informar quando tem esse tipo de problema? Porque também eu não posso soltar para uma área de negócio um notebook aberto com um código falando assim, ó, escreve aqui entre essas aspas, mas não apaga nada além, porque eu preciso executar depois. Isso é muito complicado.
a gente precisa de uma plataforma que o nosso time de negócio, que não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com programação, consiga testar de uma forma segura e gerar uma base de dados que a gente use com consciência para decidir se o nosso modelo faz sentido ou não. Então, a gente pegou esse agente e a gente utilizou o Review App. O nosso Review App, ele vai começar com as instruções de como testar o nosso agente, e a gente vai entregar isso para o nosso usuário de negócio. Essas instruções falando como que eu gostaria que ele fosse avaliado, e ele vai ter um acesso com as perguntas e respostas que já foram feitas. O nosso usuário de negócio, ele vai conseguir ver a pergunta, que foi aquela mesma pergunta que a gente viu, e ler a resposta aqui, como que esse agente está trazendo a resposta. O nosso usuário de negócio não precisa fazer essa pergunta, ele vai ter acesso ao histórico que a gente der permissão. Nesse caso, ele está trazendo essas respostas incorretas, que o pessoal sabe que não é verdade esses reviews. Eu digo que não é verdade, não é porque o nosso cliente está errado, tá? O nosso cliente não fez essa avaliação e ele sabe disso. Então, ele está falando que isso está errado e ele vai ter a possibilidade de marcar pergunta a pergunta desse histórico, se ela está correta ou não, e o motivo. Então, nesse caso, ela não está correta, mas ela não está correta por quê? Por que essa resposta não serve para a gente? Porque a acurácia está errada, ela trouxe uma resposta incorreta. Mas também é um modelo que ele precisa resumir. E está muito longa essa resposta. Não faz sentido para o nosso modelo que precisa resumir. E ele vai adicionar esse feedback. Todos os feedbacks que o nosso time de curador fizer, vai ficar numa tabela que a gente pode usar, consumir em forma de batch, pode ter um dashboard para fazer esse acompanhamento, ou a gente pode usar por meio de notebook, puxar essas informações para usar de referência, para usar ou não o nosso modelo e para quando a gente fizer um ajuste, ver ou não se está funcionando. Salvou esse feedback, eu, desenvolvedor, vou lá no notebook para entender o que meu agente está fazendo e aonde que esse problema está. Então, quando eu faço a minha pergunta, ele vai trazer as respostas, eu vou conseguir ver, por exemplo, o tempo de cada uma dessas etapas, se o meu problema for latência, qual que é o meu tempo, qual que é a tarefa que está demorando mais, que eu preciso fazer essa otimização. Nesse caso, a geração da resposta, tudo bem. E agora eu posso ver o passo a passo do que ele está fazendo. No geral, de uma forma aberta, ele está pegando a pergunta do usuário e trazendo o contexto. O contexto é a avaliação que está no nosso site, né? Então, ele está fazendo isso correto, ele está fazendo a linha de raciocínio correta, e agora eu vou entrar em cada uma. Aqui, só extraindo a minha pergunta, extraiu o correto, a pergunta é essa mesmo, e agora eu vou olhar os reviews, né, as avaliações que ele trouxe. A primeira, ele trouxe avental infantil perfeito para atividades na cozinha, super divertido e fácil de lavar. Tá certo. Era para trazer mesmo, para ele resumir. Mas logo na segunda, ele fala sobre o avental do modelo adulto, que é muito simples, eu esperava mais qualidade pelo preço. A gente já entendeu aqui onde está o problema. O nosso modelo de RAG, ele está trazendo documentos que não fazem sentido com o nosso produto. É aqui que ele está errando. Ele faz de novo aqui, ó, péssimo avental de modelo adulto. As alças são desconfortáveis, o tecido... E ali para baixo ele já piora, né? Ele fala do filme clássico do creme corporal. Não sei por que ele fez isso. Na verdade, eu tenho as minhas teorias e é justamente nelas que eu vou atacar para melhorar o meu modelo. Eu sei que agora eu não preciso usar um modelo mais caro para fazer isso. Eu não preciso que alguém que lança o Llama 4 para trazer minha resposta e nem ficar mexendo no prompt. Porque o meu problema está no meu Vector Index. E agora eu sei que onde eu preciso arrumar e focar o meu time desenvolvedor, focar o meu ajuste aonde está dando o problema. Eu posso diminuir o threshold, diminuir a quantidade de documentos que eu estou trazendo, mudar a forma que eu estou fazendo meu embedding, a forma que eu estou buscando meus documentos, mas não preciso mais ficar focando no modelo de LLM, porque a gente sabe que o modelo de LLM não é o meu ofensor. O meu ofensor aqui é o meu Vector Index. E foi isso que eu fiz. Eu gerei, no final, um novo modelo com esses ajustes que eu comentei. Eu diminuí o critério para busca de documentos, para trazer só acima de 90%, e também mudei a minha forma de busca desses documentos. E agora o meu usuário pode abrir, e ele mesmo abrir um novo chat e fazer as perguntas que ele gostaria para gerar minha base de validação se o meu modelo está correto ou não. Então, eu pergunto aqui de novo qual a percepção sobre o avental infantil. E agora ele está trazendo aqui a minha resposta. O cliente tem uma percepção positiva, considerando perfeito para atividades de cozinha, divertido, fácil de lavar, ou seja, está corrigido e a gente identificou onde deveria ser corrigido. O tempo que eu ganhei do meu time, sabendo onde que eu tinha que atingir, foi extremamente valioso. Porque, de novo, eu não perco dinheiro pagando um modelo maior, eu não perco foco tentando gerar vários e vários prompts diferentes para trazer uma resposta correta, eu sei exatamente onde eu posso agir, isso num agente de duas ferramentas.
pensa no nosso primeiro agente que tinha 4 ferramentas e pensa num agente que vai ter acesso a N ferramentas para trazer a nossa resposta. Com isso a gente consegue ter uma resposta muito mais assertiva. Por fim, pessoal, a gente queria deixar aqui e convidar vocês a pensarem nessas 3 mensagens, né? Como que a gente consegue, de uma forma eficiente e realista, evoluir de uma inteligência geral, aquela inteligência bonita das notícias, para uma inteligência de dados, para soluções que tragam produtos de inteligência ali, tragam soluções de inteligência baseadas nos seus dados. Como que a gente consegue utilizar modelos compostos para entregar diversas tecnologias para essas soluções mais robustas? E por último, qual é o potencial ali que a gente consegue atingir sabendo que a gente não precisa mais só gerar texto, mas integrar ali vários e vários modelos diferentes junto com os nossos sistemas? E aí fica esse convite para vocês, para a gente pensar juntos e procurar a gente para ajudar vocês. Muito obrigado.